Pastor, eu queria abrir nesse momento para as perguntas, até a gente, de forma muito proveitosa, a gente foi desenvolvendo e conversando. A gente tinha mais uma pauta, mas era sobre. Eu acho que a gente diluiu ela no decorrer de tudo, que seria a questão da teologia em si. A gente falou muito sobre teologia, de contato com Deus, de princípios teológicos e de prática comum, então eu acho que ela acaba não sendo necessária. Então Aham. eu queria só ler um pouquinho do que foi falado aqui. Uma pergunta eu já fiz e a gente vai tentar responder. Algumas coisas são mais afirmações e a gente vai caminhando junto. A primeira do Eric, que ele falou o seguinte: como essa sua formação, é uma pergunta, tá? Como essa sua formação no seminário pentecostal impacta no pensamento e atividade como pastor hoje? Como que você vê essa influência ou como que isso impacta esse pensamento que você teve, esse período que você teve? Uma coisa que eu aprendi a valorizar nessa experiência que eu tive num ambiente pentecostal, num ambiente eclesiástico diferente, foi, primeiro, algumas coisas que até hoje eu valorizo. Uma das coisas que a gente falou aqui foi jejum. No ambiente em que eu vivia, se falava muito de jejum, se enfatizava muito a importância do jejum. Isso foi uma coisa que eu aprendi e que eu carrego até hoje, né? Essa ênfase, essa importância no Espírito Santo. O Espírito Santo, nós cristãos, historicamente, falamos menos do Espírito Santo, e essa Sim, ênfase no Espírito Santo é importante. Vários teólogos reformados, como Calvino, falaram muito sobre o Espírito fala Santo, muito. e eu Tem acho até um livro que fala sobre o Deus esquecido, que é isso, a questão sobre o Espírito Santo em si. isso, isso. Então, foi uma coisa que eu aprendi, embora a minha teologia sobre o Espírito Santo, sobre batismo com o Espírito Santo e tudo mais, não seja mais a teologia pentecostal, digamos assim, Sim. mas eu vejo muito a importância da gente refletir, pensar sobre o Espírito Santo. Então, essa é uma coisa que me influencia. E, claro, essas coisas acabam impactando o modo como eu vivo o ministério, né? Então, eu tenho muita facilidade, digamos assim, da mesma maneira como eu acredito que aí, na minha igreja, a minha igreja é cercada de igrejas pentecostais. E são essas pessoas com quem os irmãos da igreja convivem. Então, ter feito parte de uma igreja pentecostal me ajudou a não ter preconceito com os pentecostais, a Hum, entender o lado deles, a entender porque eles pensam de um jeito e porque eu penso diferente, enfim. Então, sim. isso aí me ajudou muito. Muitas pessoas que não passaram um tempo na igreja pentecostal, às vezes têm um preconceito. Então, é Sim. importante, se você não passou na igreja pentecostal, você, claro, né, Pastor Felipe, conhece bem, né, casado com a sua esposa veio da igreja pentecostal, Isso, mas, isso. mas E de eu família acredito. toda pentecostal também, ela. Pronto, pronto. Então, eu acredito que quem não passou por uma igreja pentecostal faria bem em conversar com pentecostais, né, para conhecer Sim. melhor, para entender como eles pensam, como funciona a igreja. E uma coisa que eu aprendi com os pentecostais, com certeza, que me influencia no ministério, que não é exclusivo dos pentecostais, mas que é muito forte neles, é que eles são muito arrojados, eles são muito corajosos para realizar a Sim. missão deles. Então, isso é uma coisa que realmente me inspira ter coragem de ir e evangelizar em todas as situações, não importa o que aconteça. Então, isso me inspira. Show de bola. A gente tem aqui mais uma, aqui no caso é uma afirmação, que você até citou sobre isso, que na pós-modernidade as grandes religiões ficaram fora de moda. Eu acho que isso é mais na modernidade, né? As micro-religiões, aquelas bem customizadas, viraram cult. No período de modernidade, agora na pós-modernidade isso tem modificado um pouco, a gente vê essas micro-religiões se tornando religiões institucionalizadas. A gente tem um caso, não sei se você conhece, a Igreja Onda Dura, do pastor Lipão, Uhum, que ela é uma igreja não denominacional, mas se tornou uma denominação. Hoje em uhum. dia, ela segue uma linha mais reformada, começou a ter um pensamento litúrgico mais estruturado. A gente vê isso, justamente esse passo da modernidade para a pós-modernidade, essa mentalidade Isso. buscando um princípio mais institucionalizado. É interessante isso. É Quer falar alguma coisa interessantíssimo. sobre isso? Não exatamente sobre a igreja onda dura, mas uma coisa que a gente vê sociologicamente, digamos assim, é como as igrejas mudam com o tempo. Muitas vezes a igreja começa com um ímpeto carismático, digamos assim, de ser uma coisa nova e tal, mas com o tempo as igrejas elas é,
acabam adquirindo padrões para que a coisa se preserve de uma Sim. determinada maneira. Acaba adquirindo padrões. E nisso a gente vê a importância daquilo que a gente falou. Não tem como a gente fugir de padrões, né? Não tem como a gente fugir de regras se a gente quer preservar um certo modelo de vida espiritual. Então, Ele falou, também foi falado sobre a questão do Francis Schaeffer, que a gente até citou, que é o ponto de contato, que é muito importante. Eu acho que até esse relacionamento que a gente tem que ter com outras visões denominacionais segue justamente nesse ponto de contato. Por exemplo, a gente está conversando muito bem aqui, a gente é de denominação diferente. Então, a gente tem diversos pontos de contato muito próximos que nos permitem essa caminhada em conjunto, lembrando que todos nós somos um corpo só, né? O corpo de Cristo. Então, é, a gente tem que parar um pouquinho com a questão de exclusivismo. A gente caminhar junto, eu acho que faz muito sentido. Houve uma fala aqui do pastor Lucas também. Obrigado, meu irmão, falando, meu irmão, pastor Felipe, bênção de papo, falando que o papo tem sido abençoador. Que bom, isso deixa a gente feliz. Também o Lucas Henneman, ele diz, realmente a comunhão não é só importante, ela é necessária. Isso é muito importante da gente pensar que a comunhão, ela é o que nos faz igreja, né? É estar em comunhão, caminhando juntos. O Eric também falou, mais uma fala aqui, que é muito boa essa sua fala, de que a disciplina espiritual é um ato de colocar o coração diante de Deus para que ele transforme. Muitos acham que disciplinas são práticas de super santos, e daí eles não praticam por se acharem sujos. Quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu gosto muito de pensar a partir daquele texto de Isaías, capítulo 6. O profeta Isaías, ele tem uma visão ali do trono de Deus, e naquele momento ele se sente sujo, né? Vamos usar essa palavra, ele se sente sujo. Ele diz, eu vivo num povo de lábios impuros. E naquele momento em que ele reconhece, ele é purificado, né? Vem um serafim e toca o lábio dele com uma abraço. prata, né? Então, Isso. uma coisa que a gente tem que entender é, disciplinas espirituais não são coisas de super santos. Disciplinas espirituais são coisas que são básicas na nossa vida cristã e que todos nós devemos praticar, devemos tornar isso hábitos nossos, para que a gente possa ter uma vida cristã, inclusive mais feliz, né? Mais feliz. Com certeza. A disciplina espiritual como uma coisa que é um peso, é um fardo. Pelo contrário, são coisas que nos dão uma liberdade muito maior interior. Então, se a gente se sente sujo ou pequeno, o que a gente deve fazer é justamente ir até Deus e pedir que Ele limpe a nossa vida, pedir que Ele nos purifique, né? Que Ele venha com a sua graça. E o propósito... É justamente a caminhada de santificação, né? A caminhada de santificação é esse purificar diário de Deus. Então, pronto, você usou a expressão purificar diário. Na disciplina espiritual, a mentalidade que a gente deve ter é a mentalidade de remédio. A gente deve pensar, se eu tenho aqui espiritualmente uma fraqueza, uma ferida espiritual, uma doença espiritual, eu preciso do remédio. Então, onde é que está o remédio? Está na graça, está em Jesus. Então, as disciplinas espirituais, a gente está pedindo a Ele. Né? Ele está praticando, Ele está reordenando o nosso coração, reordenando os nossos amores, né? Para usar uma expressão de Santo Agostinho. Então, o nosso amor é desordenado. A gente precisa organizar o amor no nosso coração para dirigir da maneira correta. As disciplinas espirituais nos ajudam muito e são muito abençoadoras. São muito abençoadoras. Até uma indicação muito, você falou sobre Santo Agostinho, é um livro até assim um pouco, na verdade é uma coletânea de orações, né? Que ele faz ali, que é Confissões, que o Confissões de Agostinho, que é o mais conhecido, que justamente fala muito sobre isso, sobre a questão dos amores, sobre essa prática de abandonar a carne e se vincular e crescer espiritualmente falando, é uma indicação aí para os irmãos para se aprofundarem mais, lembrando que pensando sobre o pensamento evangélico de forma geral, a gente deve muito a Agostinho, o que esquematiza o nosso pensamento em diversas linhas, o pensamento de Agostinho, até a ideia de trindade, todos esses pontos. Agostinho de Hipona nos influencia muito, então a gente tem que revisitar Agostinho muitas vezes. Eu indico Confissões para os irmãos aí, para crescerem nesse ponto que a gente está falando. Sei que você gosta muito de Agostinho também, então já
Já sinaliza aí. A gente tem também a fala da irmã Nietzsche, membro aqui da igreja, que é muito boa essa conversa, que bom, minha irmã, a gente fica feliz. O Eric coloca de novo, que conversa boa, meus amigos, sensacional. Tem uma fala aqui que esse romantismo da espontaneidade vem de uma mente ocidental moderna. Os orientais lidam melhor com isso na questão de disciplina. A gente vê isso muito claro mesmo no pensamento disciplinar do oriental. Isso é bem cultural do oriental. A disciplina é muito comum para eles. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, apenas comentar uma coisa que é muito presente. Se você conversar com missionários cristãos que foram para países orientais, principalmente países onde existe uma religiosidade muito arraigada, missionários cristãos que foram para a Índia, para países muçulmanos, enfim, para diversos países, uma coisa que eles vão sempre relatar é como as práticas religiosas nesses lugares, elas são muito disciplinadas, onde as pessoas seguem muito aquilo. E os cristãos, muitas vezes, que vão para lá com uma mentalidade ocidental, mas de espontaneidade, às vezes se sentem envergonhados, inclusive, embora pensando, eu sou parte do povo de Deus, eu sou o corpo de Cristo, mas eu vivo, digamos assim, uma vida menos disciplinada do que essas pessoas. Muito aquém do que devia. Isso. Então, eu lembro quando veio no Brasil o pastor da maior igreja batista do mundo, que é a Igreja Batista da Coreia. Ela tem, se eu não me engano, ela tem quase 100 mil membros, é uma igreja enorme. E eles têm, na manhã, eles têm 4 cultos de oração. E a prática de oração o tempo todo no culto, oração congregacional, 4 momentos de culto pela manhã. E aí ele chegou falando no Brasil que ele não viu batista ou cristãos de forma geral orando, porque é essa falta de disciplina que a gente vê ocidental, que para o oriental, da mesma forma que a gente se choca com eles e vem de forma positiva, eles vêm de forma negativa, essa nossa falta de disciplina. A gente tem que aprender muito com eles nisso daí. Comunhão é essencial, foi colocado aqui pelo pastor Christian. Com certeza, meu irmão, comunhão é essencial. Foi uma boa noite para nós aqui também. Tem o Gione Souza, ele pergunta o sentido: como levar o evangelho para os de fora, que carregam uma carga muito negativa em relação à religiosidade e que acreditam que só basta ter Jesus no coração e fazer o bem? Como que a gente faz isso? Olha, essa é uma pergunta que envolve muito a pessoa, né, o indivíduo. Porque cada pessoa tem uma história de vida para ela ter chegado nesse ponto aí, ou nesse sentimento, nessa rejeição em relação à religião institucionalizada, digamos assim. Mas algumas coisas importantes que valem para cada pessoa, primeiro é ser capaz de ouvir a pessoa, de escutar a situação dela e ouvir com compaixão. Muitas vezes o nosso escutar da pessoa, a gente está só esperando a brecha para falar, né? Mas na realidade a gente precisa escutar as pessoas com compaixão, com amor, saber aproveitar esse momento e estar junto das pessoas. Então, em primeiro lugar, uma coisa que a gente precisa fazer é mostrar para essas pessoas que elas podem confiar em nós. Então, não agir com essas pessoas como se a gente estivesse tentando fazer uma lavagem cerebral nelas, alguma coisa assim. Mas ser amigo em primeiro lugar, né? Ter essa amizade. E com o tempo, incluir essa pessoa naquilo que é a sua vivência na igreja, né? Se na sua igreja tem um evento, se na sua igreja tem alguma coisa, você pode chamar essa pessoa a participar, mas isso só vai acontecer quando essa pessoa confiar em você. Então, com o tempo, se você tem essa oportunidade de pessoa confiar em você, em algum momento você vai ter a oportunidade de orar por essa pessoa. Então, é muito mais um trabalho passo a passo e que tem a ver com a história de vida de cada pessoa. Não dá para trazer uma fórmula aqui, né? Depende muito da história de vida de cada pessoa e sempre ore por essa pessoa. Porque a gente pode ter os melhores métodos, mas a graça de Deus precisa tocar o coração dessa pessoa. Então, é importantíssimo a gente orar por isso, orar por essa pessoa. Amém. A gente tem mais uma fala aqui, a gente tá na última já. Primeiro, mais uma irmã falando que está aprendendo muito com a gente aqui, isso deixa a gente muito feliz. A ideia do momento é essa mesmo, é de enriquecimento. E a gente eu estou aprendendo com o pastor Jordano muito aqui também. Tem sido um momento enriquecedor para nós. Que bom.
há uma indicação de um livro aqui, eu conheço o livro, é muito importante, mas eu queria indicar um outro antes de falar, justamente sobre a questão de disciplina espiritual, mas eu acho que ele abrange um pouco mais, acredito que você conheça, o Imitação de Cristo, do Thomas Kempis, Sim, sim. fala justamente sobre isso. É um livro até barato, porque ele é de domínio público, então você adquire ele por R$ 10 na internet, o livro físico por R$ 10. E é um livro maravilhoso para falar sobre essa questão de prática, entendendo a mescla de uma vida disciplinada interior e exterior. Sim, Como que eu imito a Jesus interiormente e exteriormente. Lembrando que na caminhada de fé com Cristo não tem esse negócio de vida secular e vida religiosa, né? É tudo aspecto de adoração, né? A gente não tem uma separação. A gente adora a Deus na congregação e adora a Deus na nossa vida, no nosso dia, você na não desliga prática a fé, né? diária. Sai da igreja, Isso, desliga não a fé. desliga. Porque por muito tempo essa herança ocidental ela ficou muito clara na nossa época, Jordano, que é essa questão assim, de que existe o ambiente religioso e o secular. E aí no ambiente religioso eu sou uma coisa, no secular eu sou outro. E na Bíblia a gente não vê isso, né? A gente vê pelo contrário, eu sou cristão o tempo todo. Não há comparticionalização da fé. Assim, eu tenho um compartimento cristão e o resto não. Não existe isso. E Uma eu acho coisa que eu vejo isso muito no Thomas Kempis, ele fala muito sobre isso, é muito importante. É. Uma coisa, amo o livro Imitação de Cristo. Eu acho que quem puder compra esse livro, leia, né, devore, porque vai ajudar muito. Em alguns pontos, inclusive, vai chocar com certas coisas, mas vai ser um choque muito bom para Isso. aprender. E tem um outro aqui que o Eric citou, que é o Castelo Interior da Santa Teresa de Ávila, que fala sobre insistir nas disciplinas, e tem ajudado muito ele. Eu comecei a ler esse livro também. Ele, por exemplo, você compra, até ajudando o pessoal aí, você compra ele online no Kindle por R$ 2. Ele está R$ 2 no Kindle. Aí a gente tem que parar com esse negócio de pirataria, de ficar baixando PDF e comprar as coisas, a gente consegue. Tem muita coisa boa que você consegue por um valor muito irrisório. E esse livro é muito bom justamente para essa aplicação das disciplinas espirituais. Não sei se conhece, Jordano, o Sim, sim, livro sim, sim. É um Castelo clássico. Interior. Isso é clássico. No caso do Thomas Kempis eu conhecia, esse Castelo Interior eu não conhecia, mas tem me enriquecido muito também. Foi isso, Jordano. As perguntas foram essas. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Não, não tem. Teve alguma aí para você que eu li que apareceu para mim e não apareceu para você, ou vice-versa? Não, para mim, só apareceu o que apareceu para você. Então tá ótimo. Gente, eu queria agradecer a vocês por terem participado. A gente teve uma boa participação aí de pessoas e acompanhando. Queria agradecer ao pastor Jordano pela disponibilidade da gente estar junto aí conversando. Se prontificou a estar participando com a gente aqui hoje, nos enriqueceu muito com seu conhecimento. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, que Ele continue abençoando sua casa, seu ministério, sua família, que você continue se empenhando no ministério, no reino de Deus, como tem feito diferença na vida de muitas pessoas, não só da sua comunidade de fé, mas das diversas pessoas, tem me auxiliado muito em muita coisa. Então, assim, que Deus continue lhe abençoando e lhe utilizando como ferramenta, assim como Ele tem utilizado. Eu queria agradecer a todos os que estão participando e pedir desculpa. Eu estou na igreja, eu estou usando a internet da igreja, que ela é um pouco mais forte do que a minha, e de repente tem um som ao fundo aí, porque o pessoal do Ministério de Louvor está ensaiando, então tem uma música tocando atrás. Sonora. Isso, aí tem trilha sonora. Mas eu não sei, acredito que não tenha atrapalhado, eu acho que o áudio saiu bom, então deu para a gente ouvir bem aí, não atrapalhou. Ultimamente o pessoal usa muito música para tratar orientando ali junto de mensagem de coisa, então acho que acabou seguindo isso daí. Houve só mais uma fala aqui, deixa eu só o pastor Christian também citando que é muito enriquecedor, que Deus nos abençoe, amém. E o Eric falou que te ama, Jordano. Eu amo ele. Valeu. E pastor, eu abro para você aí para dar suas falas finais e depois a gente vai concluir. Amém. Obrigado, gente. Só mais uma coisa, desculpa, eu não posso esquecer, minha esposa comentou aqui agora, eu não posso deixar de ler. Falou que Claro. Deus abençoe vocês, pastores, que vocês
continuem sendo bênção na comunidade de fé e nas redes sociais. Amém. Obrigado. E o Eric falou que ele sabe que... Falou, Felipe já sabe que eu o amo. Então ele queria se declarar para você também. Obrigado. Ô, gente, obrigado a todo mundo que participou aí. Obrigado para você também que vai assistir depois o vídeo. Ficamos felizes aí por esse momento. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe o pastor Felipe. Obrigado pela oportunidade, pelo compartilhamento. Que esse momento aqui, que é um pequeno momento aqui entre nós, mas abençoe a vida de outras pessoas e inspire também outras pessoas a conversarem com cristãos de tradições, de comunidades diferentes. A gente procure enfatizar essa unidade maior, né? Embora nós tenhamos Amém. diferenças, mas o mais importante é Jesus, né? Independente das nossas Amém. diferenças, Jesus é o mais importante. Então, que Jesus abençoe a vida de cada um. Obrigado, gente. Amém. Só sinalizar para o pessoal que a gente está com a live aqui, ela vai finalizar daqui a pouco, mas ela vai continuar disponível aqui na página e nos compartilhamentos, fica fixo. Ela vai ficar perene aí, a gente não vai botar para excluir, ela vai ficar sempre. E vai estar na minha página do YouTube também, se você quiser estar vendo o vídeo. E no IGTV lá do Instagram vai estar essa live lá. Então, se vocês quiserem estar vendo depois, entrou depois, não pegou tudo, pode estar acompanhando lá depois a gente. Acredito que o Jordano vai estar compartilhando também, então você pode ver nas páginas do Pastor Jordano também essa live que nos enriqueceu muito aí. Tá bom? Então, uma pessoa sinalizou que na próxima fazer no Instagram, a gente pode estar fazendo também no Instagram, que atinge um outro grupo, né? Outras pessoas, tem gente que só usa o Instagram, tem gente que só usa Facebook, então a gente acabou decidindo pelo Facebook, mas da próxima vez a gente pode estar fazendo no Instagram também. Espero que a gente possa ter outros momentos assim, Jordano. Foi um primeiro momento, pastor, e eu vou lhe chamar em outros momentos também para a gente conversar mais. De repente, quando chegar perto do período da quaresma ou outros momentos, a gente falar sobre outras questões aí que abrangem outros pontos da fé cristã, que é muito importante para a gente pensar. Novamente, meu irmão, muito obrigado. E eu queria finalizar isso com uma oração. Queria orar pela sua vida, orar por todos que estão aqui e a gente vai estar finalizando. Vamos orar? Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso que tivemos juntos. Muito obrigado pela participação de nossos irmãos e também os que ainda não são nossos irmãos, mas que sentiram a ação do Espírito Santo nesse momento, entenderam a necessidade de caminhar como igreja, de aprender mais de Ti, de crescer em comunhão contigo, em oração, em leitura da palavra, em jejum, em prática de caridade, de esmola, de caminhada de fé, Pai. Que o Senhor cresça em nossas vidas, que o Senhor nos faça entender a necessidade de caminharmos juntos como igreja, como corpo de Cristo, que possamos valorizar a comunhão, o aprendizado e a espiritualidade, o relacionamento próximo a Ti. Pai, venho lhe pedir em especial que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos que participaram nessa noite, e em especial na vida do pastor Jordano, que o Senhor abençoe sua casa, sua família, seus filhos, que ele continue sendo esse seu servo valoroso na sua comunidade de fé, que tem sido abençoada pelo seu servo, que o Senhor o fortaleça ali, Pai. Guia-o em tudo, nos guie e continue nos abençoando. Muito obrigado por essa oportunidade, nos dê uma noite abençoada e um restante de semana ciente de que devemos viver mais próximos do Senhor e praticantes dessa vida de fé. Muito obrigado por tudo, é o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, gente. Valeu. Pastor, brigadão, tá? Valeu, meu Fica irmão. com Deus aí. Foi uma bênção. Muito obrigado mesmo. Valeu. Obrigado. Gente, ó, fiquem na paz e a gente vai estar terminando aqui agora. Quer falar mais alguma coisa, pastor? Já saiu. Então, gente, fiquem na paz. Que Deus os abençoe.